Meu pai foi prefeito numa cidade chamada Urucânia, ele é na região de Ponte Nova. Há muito tempo, eu não era nem nascido ainda, se não me engano, 71, 72, eu fui nascer em 82, né? Meu pai faleceu, eu ainda era novo. E desde novo eu sempre tive envolvido em conversar com os grupos, conversar com as pessoas, sempre gostei de trabalhar muito assim. E em 2018, eu resolvi, em razão do trabalho, né, que a gente tinha uma consultora educacional, em prefeituras, conhecendo um pouco como funciona o saber público, eu resolvi procurar intervir na minha cidade de uma maneira, com aquele aprendizado que eu tinha, de uma maneira positiva, para que a minha cidade pudesse melhorar. Então, comecei a falar com as pessoas sobre o sonho que tinha de ser prefeito, de melhorar a cidade de Ouro Branco, de buscar melhorias para a nossa cidade. Aí comecei a aglutinar pessoas, né? Teve a eleição de 2020, a gente perdeu aquelas eleições por uma diferença de 319 votos, e continuamos trabalhando mais 4 anos, né, muito presente na casa das pessoas, conversando sobre os problemas das nossas comunidades, presente no dia a dia de toda a população de Rio Branco, aprendendo mais sobre a cidade, mais também sobre o funcionamento aqui da Massa Sul. E aí vieram as eleições de 2024, mais uma vez nós tivemos como candidato, né? E o povo nos confiou aí 9.597 votos na nossa chapa, nos deu a chance de estar aí, nos honrou com a chance de estar lutando pela cidade de Ouro Branco, estar representando a nossa população. Mas antes não tinha sido político, não tinha ocupado cargo eletivo. As mulheres, além de casa, a mulher está mandando, a prefeitura, a mulher está mandando por todo lado, sabe, Luiz? Então, assim, já, mas respondendo essa pergunta, brincadeiras à parte, né? Assim, essa questão eu acho que ela é mais do que uma pauta, sabe? A mulher, ela tem uma capacidade de organização, de cuidado, de trato, né? De compromisso, que é inegável, né? A mulher também tem uma condição de realização de tarefas de forma simultânea também, que é uma capacidade única da mulher, né? A mulher, às vezes, vai para fazer 5 atividades, o homem faz uma, né? A gente, quando às vezes está no carro, ou conversando, ou às vezes está no celular, né? A esposa me pergunta alguma coisa nesse papel, aí eu vou responder aqui, para eu poder se responder. A mulher tem, né, todos esses atributos, né? E é lógico, nós homens também temos, né? Isso aí é inegável, isso aí, essa capacidade, tanto o homem quanto a mulher tem. Mas a gente teve o prazer de conhecer muitos valores, né? Femininos durante essa caminhada, né? Que são mulheres, assim, com uma experiência, com um trabalho já realizado, com um currículo muito bom, e a gente achou que era a oportunidade de tirar o discurso do papel e trazer para a prática, né? A gente sempre fala, a gente tem que ter mais mulher na política, a gente tem que ter mais mulher ocupando espaços de poder, mas isso nunca acontece, né? Igual a política da renovação. Os políticos na campanha, nós vamos renovar, o nosso secretariado vai ser técnico, e aí quando chega depois que acabam as eleições, esse discurso acaba caindo por terra, a gente vê poucas mulheres, vê às vezes um secretariado muito político, pouco técnico, né? E a gente, assim, acredito que nós tivemos muita coragem, né, de quebrar um pouco esses paradigmas que haviam, e de colocar mais mulheres aqui na prefeitura e também de nomear um secretariado aí, independente até mesmo de ser masculino ou feminino, estritamente técnico, né, que são pessoas, assim, que vão entregar muito aí para a nossa população. Então, assim, é, foi essas 13 comigo, né? E como eu nunca fui do meio crítico, sempre fui convidada por ser mulher, né? Que as pessoas sabem que mais amigos nessa linha. E com a vitória nossa, chegando ali, vendo essa mulherada toda, é muito bonito, né? É, muitas né, profissionais mesmo, técnicas, que eu sei que vai fazer a diferença no governo, sabe? Então, para mim, foi assim, maravilhoso, porque eu sempre fui na área do comércio, nada a ver com política. E, e como mulher, a gente vai sempre trabalhando muito para chegar e a gente sabe que, infelizmente, a classe feminina ela é muito massacrada, né? A gente não tem muita liberdade, muita voz ativa. E isso para mim foi maravilhoso, sabe? Porque realmente a gente vai ter voz e ter vez na nossa, na nossa cidade, principalmente nas áreas. Eu, por exemplo, eu gosto muito da área social. Eu sempre trabalhei muito nessa área, então
eu acho que vai fazer toda a diferença. Porque a gente tem um carinho mais especial, né? O homem mais frio. Não todos, mas nessa área. São mais né? objetivos, São né? mais objetivos. E a gente não, a gente vai com mais brincadeira, com mais carinho. Hoje, assim, hoje, salvo engano, nós estamos completando, acho que quantos hoje? Dias? 13 dias, né? Assim, ao mesmo tempo que parece que a gente realizou muita coisa, né? Ainda é muito pouco tempo para se realizar, né? Considerando que a gente teve 2 finais de semana nesses 13 dias e mais algumas outras coisas que a gente acaba, em razão da própria administração, nesse momento de chuvas, de emergência, de mudança de governo, né? Gera uma série de situações que acabam fazendo com que a gente tenha que dedicar um tempo maior, né? Mas foi possível já realizar algumas coisas, né? A gente já, nesse momento, tem tomado conhecimento aí de uma série de situações com relação às nossas obras que a gente tem aqui na cidade, né? A parte também de alocação dos quadros de pessoal. A gente hoje estuda já uma possibilidade de fazer uma reforma administrativa em algumas situações, né? Nada que vai gerar muito impacto. Nós não vamos fazer nesse primeiro momento nada muito disruptivo, nada que cause muito desarranjo na administração. A gente sabe que a gente precisa primeiro organizar toda a casa para depois a gente começar a fazer essas mudanças, né? Mas é importante, a gente já vai fazer desmembramento de algumas secretarias, a do esporte, por exemplo, que vai ser independente, a da cultura, que vai ser independente também, para que a gente possa ter um quadro pessoal especializado nessas pastas e a gente possa entregar um pouco mais nessas áreas aqui na população, né, para a nossa população aqui na cidade de Ouro Branco. A gente também já, dentro desse contexto, a gente vai criar algumas situações, por exemplo, uma situação específica com relação à gerência relacionada à causa animal aqui na cidade, é algo que a gente vai trazer também, que vai ser novo na cidade. Essa gerência vai ficar por conta de fazer essa tratativa, que é algo que vem prejudicando muito a nossa população, causando muita tristeza na gente que gosta de animais, né? Ver pelas ruas da cidade essa quantidade de animais soltos, espalhados. Então a gente quer dar uma resposta também, uma tratativa mais séria com relação a isso aí. E o maior desafio é que a gente pega, né, alguns problemas com relação, por exemplo, às chuvas que vêm, né? Lá na entrada da cidade a gente tem problema, a gente tem outro problema na entrada, na outra entrada, que é um problema que já vai fazer 3 anos, fez 3 anos, dia 12 de janeiro, né? Dia 12 foi ontem, aquele desvio completou 3 anos ontem, então são problemas também que a gente precisa ter uma urgência para poder arranjar. E o maior desafio é fazer tudo isso, tentar imprimir o ritmo do nosso governo, considerando que a gente pega um orçamento e vem aprovado do exercício anterior, né? Então é uma LOA que já vem do exercício anterior, a gente não consegue fazer tantas adequações para já colocar um pouco do que a gente almeja, mas a gente está tendo criatividade, vai, né, dentro dessas possibilidades, já arranjar administrativamente a máquina para que a gente possa, a partir do segundo semestre, começar a entregar. Paralelo a isso, também, a gente tem buscado parcerias, já tem programado visita a Brasília para que a gente possa tentar recursos, para que a gente possa fazer mutirões de cirurgia, trazer equipamentos que a gente precisa para melhorar também o atendimento da saúde universitária. Nós vamos trabalhar sobre diversas frentes aí para tentar dar essa resposta mais rápida possível. Da saúde, Marcos, a maior resposta que a gente quer dar, né, o quanto breve, é algo que a gente colocou uma das pautas principais do nosso mandato, né? Hoje a gente está em fase de organização, né? A gente precisa entender esse quadro, como que ele atua, entender hoje como que o nosso hospital oferece, o que ele pode melhorar no rol de oferta de procedimentos aí, tem que talvez hoje ele não consegue ofertar com qualidade para a população, com relação a esses profissionais, né? E aí a gente tem também a própria atenção primária também, que é um braço importante, a gente às vezes trata da saúde e fala mais do hospital, né? E hoje a gente tem mais de 10 UBS na cidade, né? E elas todas têm equipes também que fazem aí de trabalho de atenção primária, que é a porta de entrada da saúde, né? Atenção primária. Então, a nossa secretária, Carol, né, que está fazendo um excelente trabalho, Carolina, junto com o corpo da saúde, está fazendo toda a análise de todos os estudos, né? De como como a nossa saúde atua hoje no que diz respeito a pessoal, a procedimentos, para que a gente possa fazer essas intervenções, né? A gente já de cara, a gente já percebe, né, de plano, a gente já percebe algumas situações que podem ser corrigidas, né? Mas vai depender da gente vivenciar um pouco para a gente poder fazer essa intervenção aí, no que diz respeito à necessidade de um concurso ou coisa do tipo. Sim, com certeza, né? A gente
É muito importante isso aí, né? Muito honroso Ouro Branco ter o nome marcado, né? Com o lançamento de um satélite daqui, né? Acho isso muito importante. A gente sabe que a educação está ligada à economia, está ligada à inovação, está ligada à tecnologia, né? Nós temos algumas medidas, inclusive, que colocamos no nosso plano de governo, que vão ao encontro desse pensamento, né? Os próprios alunos que vão beneficiar os alunos com melhores índices, professores também com as menores práticas pedagógicas. Nós vamos ter um centro aqui que chama QG da Educação, nós vamos tratar também, vai ser um espaço para o professor que vai tratar da parte pedagógica, da parte verbal de aulas, mas também dessa parte de introdução de novas tecnologias na educação, que a gente acha muito importante, né? A gente teve recentemente uma pandemia que poderia ter por mais desagradável que ela foi, né? A gente achou que talvez ela fosse deixar um legado maior nessa parte tecnológica, não foi tanto assim, mas a nossa missão é interligar, sim, né? Fazer do Rio Branco uma cidade que fomenta, né? As startups, fomenta a inovação aberta, fomenta as incubadoras de empresas, né? Isso tudo ligado com a educação. Quero agradecer ao Juliano também, Juliano, prefeito, ele, Juliano chama a gente de jovem, mas ele também é jovem, né? Muito inteligente, né? Muito inovadora, as ideias que o Juliano tem, sempre bom quando a gente conversa com ele também. Tive a oportunidade de conhecer recentemente ao Ângelo, que eu não conhecia também, né? Lá, tivemos um evento no Palácio da Liberdade, sobre as cidades históricas, a gente tive a oportunidade de conhecê-lo também, e é muito importante, Bruno, quando a gente fala de região, por mais que as regiões, por nome, elas né, por exemplo, tem a região de Confidência, a região do Alto Paraupé, tem a Zona da Mata, mas elas estão muito próximas, né? Ouro Branco está próximo de Ouro Preto, como está próximo de Lafayette, né? Só estão em lados e são diferentes, mas elas estão muito próximas. E esse trabalho hoje é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de Mariana, nós estamos falando de uma cidade que tem algumas características até parecidas com a nossa, por exemplo, uma cidade com uma população flutuante muito grande, tem muita gente que vai de empresa e trabalha lá e está lá com uma população flutuante, então gera todo um trabalho público ali, o hospital que essas pessoas usam, onde elas vão morar, como elas vão ter lazer naquela cidade, né? Ouro Preto, a mesma coisa, a gente sabe da importância de Ouro Preto, não só para o nosso estado, mas para o nosso país, né? Como um berço cultural, um patrimônio histórico da humanidade, uma cidade que tem uma série de coisas para nos ensinar com relação também à cultura, à história, né? E é muito importante que a gente esteja alinhado em várias situações. Hoje, por exemplo, quando a gente fala até culturalmente, eu disse isso quando eu tive na reunião lá das cidades históricas, é muito importante que o secretariado de Ouro Branco, os prefeitos, eles estejam em constante relação com essas cidades. Hoje, por exemplo, se eu tenho conhecimento de um calendário que pode ser construído perto de Ouro Preto, perto de Congonhas, perto de Mariana, com isso a gente ganha. Porque às vezes eu coloco, por exemplo, um evento aqui na cidade de Ouro Branco junto com o de Ouro Preto. Aí talvez esse evento de Ouro Preto poderia ser finalizado, esse mesmo público poderia estar vindo de Ouro Branco, depois o público de Congonhas. Às vezes a gente mistura isso tudo por falta de comunicação e as cidades deixam de ganhar um pouco mais com isso, né? Então, assim, com relação ao desenvolvimento econômico, a mesma coisa, não tem como falar em desenvolvimento econômico de Ouro Branco se eu não tiver linkado a Lafayette, a Ouro Preto, a Mariana, né, a Congonhas. Então, é muito importante esse relacionamento. Eu quero sim estreitar com o Ângelo, com o Juliano, né? Com essas cidades. Então, Itabirito também, tive oportunidade de conhecer o prefeito que está lá agora, o Ellen, né? O ex-prefeito, o Orlando também, o senhor Orlando, são também prefeitos inovadores, com uma visão muito legal com relação à regional. Tem muita essa falta da região. Eu acho que a nossa região, as cidades, elas foram contempladas com um grupo de prefeitos que tem também esse entendimento e a gente tem tudo para fortalecer como região. Quando a gente pega o PIB da nossa região, dessas cidades todas, o que a gente representa é muito grande. Então a gente tem que estar sempre unido para que essas questões locais, regionais sejam resolvidas, né? A gente entende, eu entendo que a nossa região poderia estar muito mais à frente do que está hoje, no que diz respeito, por exemplo, às questões de saúde pública regional, no que diz respeito à questão, por exemplo, da nossa malha viária, a gente podia ter um escoamento de mercadoria melhor, né? No que diz respeito à diversidade econômica, a gente deveria ter avançado mais também. E essa união é muito importante para que a gente alcance esses resultados juntos. Eu tenho feito as coisas com muita serenidade, sabe?
eu sou uma pessoa muito assim equilibrada. Eu tenho visto ultimamente que os extremos não têm sido um bom caminho para o nosso país, para as nossas relações. Eu tenho sentido muita necessidade de temperança. E na gestão é muito importante a gente ter temperança, a gente ter uma certa racionalidade, porque nós estamos lidando. Veja bem, eu vou relacionar com um grupo de servidores aqui. Nós temos hoje mais de 2.000 servidores, 1.800 servidores, 1.800 servidores, e eu estou, além de relacionar com esses 1.800 servidores, eu tenho que relacionar com os praticamente 40.000 habitantes que a gente tem, mais os flutuantes aqui na nossa cidade. Então, quando a gente fala de gestão, se a gente for mais racional e a gente for sereno, a gente obtém um resultado melhor. Eu tentei ser mais conservador e vou tentar ser mais conservador, até para que haja uma compreensão melhor dos processos, de todos os fluxos que a gente tem na prefeitura, para quando a gente fizer essas intervenções, sejam intervenções seguras que vão impactar o menor possível, tanto que diz respeito à marca, quanto à população também. Então, assim, de plano, né, a gente vai ter uma estrutura modificada de pessoal, né, a gente também acredita que o nosso trabalho ele tem que ser muito humano. A gente, primeira reunião que a gente fez na prefeitura, por exemplo, a gente trouxe uma cadeira lá para o palco ali do auditório para mostrar o quanto o servidor público é importante nesse processo, né? Não tem como, assim como o prefeito que sou, falei agora dos secretários, tem que fazer menção a todos os servidores públicos, né? A gente sai aqui, por exemplo, esse exemplo é simples, né? Mas a gente sai daqui a pouco, eu vou para algum lugar, eu volto, parece que não teve nada disso aqui. Tá tudo certinho, tudo arrumado. Então, assim, as mãos movimentam toda essa máquina aqui, não são só duas mãos do prefeito. Então, a gente tem que ter cuidado, tranquilidade, para que essas pessoas entendam essas mudanças como necessárias, né? Mas que isso não cause de cara um desarranjo na máquina e vai resultar depois lá no serviço, talvez, que não vai ser entregue como a população espera. Então, nesse primeiro semestre, a gente vai fazer as mudanças. A gente quer plantar, quer organizar, adubar o solo, preparar a terra para, a partir do final desse ano, a gente começar a colher. Ouro Branco, a gente entende a importância dos eventos para a nossa economia, a gente entende a importância dos eventos para a cultura da nossa cidade e a gente entende a importância dos eventos para o turismo também na nossa cidade. A gente sabe o tanto isso movimenta. Só que nós temos uma visão um pouco diferente com relação aos eventos, no sentido não só de fomentar esses eventos, mas como de resgatar algum desses eventos para que eles tenham um pouco mais a identidade do nosso povo, da característica do nosso povo. E a gente tem uma preocupação muito grande com o legado que esses eventos vão deixar na cidade. A gente entende que o legado é uma palavra muito importante, porque a gente não pode falar só de impacto, né? O impacto ele é causado por um grande evento, mas eu estou preocupado com o legado também. Senão eu só deixo o impacto, né? O legado é o que fica depois desse evento. Então, o mountain bike, por exemplo, a gente já acertou, né? Já tem as datas, já foram divulgadas, vai ser 16, 17, 18, 17, 18, 19 de maio, vai ser o evento internacional de mountain bike também, na nossa cidade. A Semana de Desenvolvimento Econômico, a Festa da Batata, nós pretendemos também desenvolver outras questões relacionadas à cultura popular, alguns eventos também que vão resgatar essa questão. Nós temos a Semana Santa aqui, que eu conversando com o padre Alexandre essa semana, ele disse da gente, né, fomentar para que a gente possa brilhar ainda mais nesse quesito. A festa de Santo Antônio, que são 13 dias, que é o padroeiro da nossa cidade, nós também pretendemos dar uma roupagem nova para esses eventos, né? A gente entende que esses eventos podem ser maiores, podem ter uma maior participação do público e podem também deixar legal. Por exemplo, quando eu falo do evento de mountain bike, eu como prefeito, eu tenho que preocupar muito, depois desses eventos, o que nós estamos deixando de espírito esportivo e de legado com relação à bike em nossa cidade. Então, a gente está sempre preocupado que quando esses eventos terminem, a gente possa estar sempre também tentando inaugurar mais ciclovias junto com eles, que a gente possa tentar arrumar algum programa que possa contemplar parte da nossa população, das nossas crianças com bicicleta, né? A gente possa inaugurar, depois desses eventos, rotas definidas. Hoje, por exemplo, no Branco, a gente não tem uma rota mesmo de bike, com placa de bike, um aplicativo que mostra onde o pessoal está passando, como que entra, como que sai, que as pessoas possam sair da cidade, saibam que aqui tem uma rota fixa de bike, toda sinalizada, que a população entenda que ali tem uma rota de bike, que ali não pode correr de carro, né? E quando os eventos acabam e esse legado fica, eu acho que a gente constrói uma cidade com muito mais inspiração, com muito mais ligação. Então, a intenção nossa é
fomentar esses eventos, né, melhorar o nosso calendário cultural, né, nosso calendário de eventos durante o ano, para que a cidade de Ouro Branco possa sempre estar tendo esses eventos. Na área esportiva, então, a gente enxerga que Ouro Branco tem um grande potencial de ser um polo de esportes de aventura. Nós vamos trabalhar muito para isso, para que o nosso lago, a nossa serra, né, as nossas cachoeiras, isso tudo possa ser usado em prol desse esporte de aventura que vai trazer muito benefício para a nossa cidade também. Isso é uma transição muito serena, né? Eu digo sempre que a primeira coisa que a gente tem que falar em transição é conhecer o instrumento de transição, né? O que é uma transição? A transição não é um momento de devassa, não é um momento de busca de erros, de busca de acertos. A transição, eu digo um exemplo parecido, né, com o da iniciativa privada, é como se você fosse comprar uma empresa e sentasse com a empresa para conhecer todo o ativo, todo o passivo, o quadro de funcionários, o quadro de atividades, o que você tem, que você pode fomentar para a empresa lucrar mais, aonde estão os prejuízos que a empresa vem tomando. Então, ele é um trabalho muito técnico nesse sentido, né? Quando acabaram as eleições, eu recebi uma ligação do prefeito Hélio aqui para nos parabenizar, e no momento eu disse a ele que iria vir aqui entregar a nossa requisição de transição. Ele foi muito solícito, juntamente com toda a equipe, nos abriu as portas da prefeitura para que pudéssemos entrar e fazer o trabalho todo com relação à ciência de todos os documentos e processos da prefeitura. O corpo da prefeitura que aqui encontrava, os secretários e outras pessoas também, nos acolheu, nos prestaram essas informações. Foi um processo respeitoso, diplomático, né? E eu acredito que os líderes hoje em dia precisam se preocupar com isso, né? Eu acho que a cidade é muito maior, Ouro Branco é muito maior do que o Hélio, é muito maior do que o Sávio, é muito maior do que qualquer nome que passar por essa cadeira. O nosso povo é maior do que todas as pessoas que passarem por aqui. Então a gente precisa ter essa consciência de que os atos que a gente faz aqui, eles se refletem lá. Quando a gente tem essa maturidade de fazer algo responsável, diplomático, com educação, a gente leva para a população um estado de tranquilidade, de que não vai haver qualquer desarranjo na administração, de que as coisas não vão parar. Com isso, a gente ganha. Ganha quem está saindo, porque aceita fazer um trabalho diplomático, de transição segura, e ganha quem está entrando, porque entra em início de gestão com uma tranquilidade maior para poder fazer os passos. Então, eu acho que houve maturidade tanto do nosso lado, do nosso grupo político, quanto do grupo político do antigo prefeito também, em fazer essa transição de maneira gentil, responsável e diplomática.